Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Passando aqui para conversar um pouquinho com você, fazer uma reflexão sobre os dias atuais, né? Trazer um minuto aqui com você, um minuto de oração, sobre a palavra de Deus. Desde já, quero desejar uma noite abençoada para você, uma noite de paz, uma noite tranquila. Tem como a gente ter tranquilidade, paz em meio à tempestade, em meio a essa tempestade que nós estamos vivendo? Tem, sim. Primeiro, porque quando você tem fé no Senhor Jesus, você confia nele, você terá paz, porque você sabe que existe uma força, um poder maior que está cuidando de você. Mas infelizmente nos dias atuais, a fé das pessoas estão diminuindo, e quando a fé diminui, a esperança também vai embora. Mas para mim, no meu ponto de vista, a esperança ela só existe não porque é um sentimento da gente, mas quando nós confiamos, né, em um recurso, há esperança. E eu quero dizer para mim, para você, nesses momentos difíceis em que muitas pessoas estão perdendo a vida, talvez você esteja passando um momento difícil na sua família, relacionado a qualquer uma dessas crises, pandemia, financeiro, saúde, e talvez você olhe assim, você diz assim: a minha esperança acabou. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a esperança ela não acabou, porque existe um ser superior, maior, criador dos céus e da terra, criador das nossas vidas, que nos deu o sopro de vida, que tem o controle de todas as coisas, que tem poder maior que todas as enfermidades, todas as diversidades, que tem a condição de mudar qualquer circunstância. Eu quero dizer para você nessa noite: existe esse ser maior que se chama Jesus Cristo, Deus. Nesses últimos dias, a gente tem visto assim, contemplado um contraste, uma diversidade muito grande, onde o homem tem desacreditado, né, a fé, desvanecido, e muitas pessoas têm dito que não existe Deus, né, criticado a fé. E por que não dizermos, o diabo tem usado de vários aspectos para afastar as pessoas de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: isso que está acontecendo aqui já aconteceu no passado. Eu vou citar um profeta aqui da Bíblia, Abacuque, profeta Abacuque. Ele viveu uma situação parecida com essa a nossa, de escassez, de muita morte, de muita tristeza.
onde o povo estava se distanciado de Deus. E aí, Abacuque olhava, talvez como você está olhando hoje, em meio a essa situação triste, dolorosa dentro do seu coração, mas ele não perdeu a sua fé. Ele não esqueceu que existia um ser supremo. Ele olhou para tudo aquilo, mas a sua fé, a sua esperança não falhou. Olha só o que ele disse. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O que ele quis dizer aqui? Que ainda que acabe a comida, que acabe o pão, que acabe tudo, ainda que tudo acabe, mas ele se alegraria no Deus da sua salvação. Ou seja, Abacuque, ele não vivia a sua fé, a sua esperança não estava convicta nas coisas que ele estava vendo. Ele estava vendo um cenário de total desgraça. Mas ele sabia que existia e que existe hoje também um Deus, que é o Deus da nossa salvação, que é onde a nossa esperança deve estar. Que no momento ele pode dar um basta em todas essas coisas. O que falta hoje em nós é nós nos arrependermos. Eu fico olhando com tudo que se passa. As pessoas cada dia se distanciando mais de Deus. Ninguém quer se arrepender dos seus próprios pecados. Ninguém quer se arrepender do seu próprio ego, do seu próprio eu. Admitir que precisa de Deus, que necessita de Deus, que é necessitado de Deus, como Davi disse. Davi era um rei, mas ele admitia que ele era pobre, necessitado de Deus. Todo ser humano, todo homem, toda mulher, não importa a sua postura social, se tem dinheiro ou não, se é pobre, se é a sua profissão, o que seja, é pobre, é necessitado de Deus. Ninguém aqui é superior a nada. Ninguém aqui nessa terra é independente. Todos nós somos dependentes de Deus. Então, nesses últimos dias, o que nós deveríamos fazer era todo mundo reconhecer que é dependente e necessitado de Deus. Aí está a prova. Um pequeno vírus ceifando vidas. Em questão de semanas, de dias,
entra e ceifa as vidas. Isso está demonstrando que nós somos necessitados. E eu fico pensando, e as pessoas não colocam o seu coração a necessidade de se prostrar diante de Deus e buscar o socorro. O salmista Davi dizia assim, quando eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi era um homem que tinha um exército todo ao seu favor. Morava num palácio, guardas, proteção. Mas ele lembrava que nada disso o protegia, o guardava. O que eu quero dizer para você nessa noite? Lembra de uma coisa, você pode ter tudo, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então vamos fazer uma reflexão, já que antes, quando nós estávamos livres, que a gente não tinha esse problema dessa enfermidade, né, desse coronavírus, a gente não lembrava de Deus, as pessoas não lembravam de Deus. Então, nesses dias, arrependa-te, vamos nos arrepender, olhar para dentro de nós e lembrarmos que em qualquer circunstância nós somos dependentes de Deus e que agora, nesse exato momento, a terra, o povo tem que se humilhar diante de Deus, não é ficar se levantando contra Deus, não é ficar pregando satanismo, se tornando adeptos de Satanás. Quantas pessoas estão se tornando adeptas de Satanás? Quantos pregando satanismo, pregando Satanás ao mundo? Agora há pouco estava assistindo os vídeos aqui e olhando que um rapper, né? Lançou um tênis e o tênis é todo satânico, diabólico. Veja como é que está a situação do mundo. E nós estamos aí de braços abertos, ou seja, de braços cruzados. O diabo está no controle de todas as coisas do mundo. E nós de braços abertos, pensando só em nós. E não acordamos ainda para as coisas que estão acontecendo. Então eu te convido nessa noite, a partir de hoje, não importa quem seja você, mas lembre-se que você é dependente unicamente, exclusivamente de Deus. E se o mundo quer ficar livre desse Covid, dessa matança, de tudo isso, não culpe o presidente, não culpe nada não. Você mesmo precisa ter a consciência de se humilhar diante de Deus e reconhecer que você precisa dele, que você precisa do perdão dos seus pecados, de que você é um pecador, de que nós somos pecadores e que nós precisamos do sangue do Cordeiro nas nossas vidas para nos purificar. Amanhã, agora mesmo, é véspera da Semana Santa, se comemora, né, a morte de Cristo. Se comemora a morte de Cristo. Deixam de comer carne, deixam de fazer isso, deixam de fazer aquilo, mas não deixam de cometer o pecado. E nós sabemos que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, para que nós, tivéssemos a vida eterna. A partir do momento que você adquire a vida eterna, aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você precisa afastar do pecado. Não adianta você chegar na Semana Santa, jejuar, não comer carne, não fazer isso, não fazer aquilo e continuar com a sua vida no pecado, não. Não adianta, certo?
Então, se você se diz ser um cristão de verdade, afasta do pecado. Se humilha diante de Deus, peça perdão dos seus pecados. O mundo precisa disso para sarar. Deuteronômio, Deus fala isso. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei. É o que está precisando nesses dias em que nós estamos vivendo. Que essa palavra sirva de reflexão para você e para mim nessa noite. E desde já eu deixo uma boa noite para você e eu quero dizer para você, ainda há esperança, né? Finalizando essa palavra, Abacuque diz assim, né? Ainda que tudo, né? Que tudo seja exterminado, acabado, né? Mas ele diz assim, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, há esperança. É momento de você não dizer assim, se desesperar, como tem muitas pessoas desesperadas por aí, né? Tem muitas pessoas desesperadas, sofrendo, angustiadas, com medo. Mas eu quero deixar essa palavra aqui de Abacuque para você. Ainda que tudo esteja acontecendo, ainda que a figueira não floresça, né? Que não haja fruto na videira para se alimentar, ainda que a colheita, né, da oliveira, ou seja, a colheita dos alimentos nos decepcione, né? Ainda que os campos não produzam os alimentos, as ovelhas desapareçam, que não haja comida, que os supermercados fechem e que esteja acontecendo tudo isso que está acontecendo. Todavia, alegre-se no Senhor, porque o seu recurso, a sua salvação é o Senhor. É o que eu creio que muitas pessoas estão perecendo por causa disso. Porque esqueceram do Senhor. O sucesso da vitória de uma pessoa é o Senhor, é Deus. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo à destra do Pai, ouvindo tudo e esperando você clamar por Ele, falar com Ele. Não adianta você entrar no pavor, ficar com medo, desesperado, desesperada, ficar angustiada, deprimida, pasmado. Não. Abacuque conversou com Deus. Antes dele... Isso aqui é um cântico que ele canta. Mas antes ele conversou com Deus a respeito de que estava acontecendo com Israel. Deus te deu boca, Deus te deu consciência, inteligência para você falar com Ele, para você conversar com Ele. O seu escape é Deus. Para você pedir livramento para sua vida, para você pedir livramento para sua família. Não adianta a gente ficar, meu Deus... Ai, meu Deus, e agora? Não. Abacuque conversou com Deus, questionou Deus e tudo. Deus veio e respondeu para ele. Depois que Deus respondeu para ele, aí ele, né, disse, ainda que acabe tudo, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse mesmo Deus está presente hoje. E ele morreu na cruz, não foi por acaso. Foi por mim e por você. Não foi simplesmente para você comemorar uma Semana Santa,
sem comer carne, sem fazer nada, ficar em casa quieto, triste, né? Não. Foi dando liberdade para você ter acesso, para você falar com ele, para você conversar com ele. Então aproveite, dobre o seu joelho, se humilhe diante dele, converse com ele, peça proteção para ele, para sua vida, para sua família. Peça a ele para curar o mundo, as nações. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que proteja a sua família. Que cure a nossa cidade. Que cure as nossas crianças. Que visite o hospital nesta hora. E sopre ali com o sopro do Espírito Santo. E cure aquelas pessoas que estão ali. Que o Senhor venha restaurar a posse, que o Senhor venha restaurar as cidades vizinhas, o estado de Goiás, o Brasil, venha restaurar a sua família, a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém.